Vamos mergulhar na jornada de uma lenda, mas não só para contar a história que todo mundo já conhece. A gente vai tentar decodificar os momentos, as viradas de chave que transformaram um piloto genial em um herói que inspira a gente até hoje. Olha só, tudo começa aqui. Com um menino que era quieto, sabe? Tímido, mas que por dentro tinha um motor roncando, uma busca incansável por algo que poucos entendiam, a perfeição em altíssima velocidade. Nessa primeira fase, essa paixão bruta que ele tinha foi sendo lapidada, sabe? Foi forjada até virar uma arma precisa lá nos circuitos de kart. E logo de cara veio a primeira grande lição. Ele percebeu que só ter o dom, só ter o talento, não ia ser suficiente. Por isso, o que ele fazia? Treinava mais que todo mundo. Chegava antes de todo mundo e era o último a ir embora. Ajustava cada parafusinho do kart, de forma obsessiva, até achar o acerto perfeito. E essa, pessoal, foi a primeira grande virada de chave dele. Aquele momento do clique, sabe? A compreensão de que a disciplina, o trabalho duro, não só complementa o talento, ele multiplica o talento. Essa foi a base de toda a carreira dele. Ok, então o cara já era super dedicado. Mas e a mente? A próxima etapa foi essa. A batalha saiu da pista e foi para dentro dele mesmo, contra as próprias limitações. Fica essa pergunta, né? E a resposta que ele encontrou para isso mudou o jogo completamente. O Senna percebeu que o adversário mais difícil não era o piloto do lado. Era aquela vozinha dentro da própria cabeça. Eram esses os verdadeiros oponentes. O medo de errar, a ansiedade antes da largada, a dúvida. Para vencer isso, ele foi estudar. Estudou concentração, fé, controle emocional. Ele meditava, rezava, ficava no canto dele antes das corridas, preparando a mente para ser tão afiada quanto o carro. E aqui está a segunda transformação genial dele. Ele aprendeu a canalizar toda aquela pressão, toda a ansiedade e o medo e transformar tudo isso num estado de foco absoluto. Um poder que simplesmente diferenciava ele de todos os outros. Com essa mentalidade blindada, o palco estava pronto para o momento que ia anunciar para o mundo quem ele era. Uma performance que, sinceramente, parece um roteiro de cinema. O cenário era o mais desafiador que você pode imaginar. Um piloto jovem, quase um desconhecido, enfrentando o circuito mais difícil do mundo, debaixo de uma chuva torrencial. Um dilúvio. Olha, tudo estava contra ele. O carro não era dos melhores, a pista estava um sabão, perigosíssima. E quase ninguém acreditava que aquele jovem brasileiro podia fazer alguma coisa contra os gigantes da Fórmula 1 naquelas condições. Mas o Senna acreditava. E naquele dia ele não pilotou contra os outros, ele pilotou contra a lógica. Ele mostrou para o mundo inteiro o que acontece quando a coragem encontra uma preparação mental que é simplesmente impecável. E aqui está a terceira virada de chave dele. Mônaco não foi um milagre, gente. Foi a materialização de uma crença, uma fé inabalável de que os limites só existem para a gente poder superar. Mas aquele dia épico em Mônaco não foi um evento isolado, um ponto fora da curva. Foi, na verdade, a maior prova de uma filosofia incansável, uma filosofia de vida que ele seguia todo santo dia. É muito fácil, né, a gente olhar de fora e só enxergar o mito do gênio que nasceu pronto. Mas a realidade, ali por trás do capacete, era de um homem em constante aperfeiçoamento. Alguém que revisitava cada curva, cada erro, cada milésimo de segundo, sempre buscando melhorar. As palavras dele mesmo revelam o centro da sua filosofia. Não se tratava de se achar superior, mas de ter um compromisso com o nível de dedicação que mais ninguém estava disposto a ter. E essa é a quarta virada, um compromisso que era quase obsessivo com a perfeição. Não a perfeição como um destino final, mas como uma jornada diária em cada detalhezinho, dentro e fora das pistas. Bom, e tudo isso nos leva para a evolução final e mais profunda dele, aquele momento em que a ambição pessoal se transforma numa missão muito, muito maior. O Senna começou a enxergar que as vitórias dele tinham um significado que é muito além do esporte. Ele passou a representar o Brasil, os sonhos de um povo inteiro, o valor do esforço. Ele ajudava crianças em segredo, falava abertamente sobre fé, sobre valores e esperança. E essa foi a última grande virada. A transformação de um piloto genial num símbolo, num herói nacional que tinha uma responsabilidade muito maior do que qualquer vitória na pista. Em 1º de maio de 1994, lá em Imola, o mundo perdeu o piloto.
Mas naquele exato instante nascia a lenda, uma figura cujo impacto ia transcender o tempo, ia transcender o esporte. Essa talvez seja a lição definitiva que o Ayrton Senna deixou. Uma filosofia que vale para qualquer área da nossa vida. A vitória de verdade não é na competição com os outros, mas na superação da gente mesmo, dia após dia. Então, se a gente pudesse resumir os motores que moldaram essa lenda, seriam esses 4. A disciplina para trabalhar sem parar, a coragem para ousar, o foco para executar com perfeição e a fé para acreditar quando ninguém mais acreditava. No fim das contas, olhar para a jornada do Senna não é só admirar um campeão. É entender que os maiores obstáculos que a gente enfrenta são, na verdade, um convite. Um convite para a gente descobrir a nossa melhor versão.